Olá, está no ar o Tuiuti Vê Curitiba. E o transporte coletivo na capital do Paraná é considerado um dos mais avançados do mundo. Desde 1955, a cidade conta com um plano diretor de transportes. Na época, eram 13 empresas com 50 ônibus e 80 lotações. Esse total atendia uma cidade com cerca de 350 mil habitantes. Naquele tempo, o transporte curitibano era considerado um dos mais perfeitos do mundo. Muita coisa mudou desde então. Hoje, são 22 empresas com uma frota de 1.906 ônibus que transportam diariamente 2.380.000 passageiros. Apesar das diversas soluções implantadas nos últimos anos, Curitiba enfrenta vários problemas no sistema de transporte coletivo. Debater as soluções e os desafios do transporte coletivo em Curitiba é o tema do programa de hoje. E para isso, está conosco o presidente da URBS, a empresa que gerencia o transporte coletivo em Curitiba, Marcos Isfeld. Obrigado pela presença, Marcos. Eu é que agradeço a oportunidade. Também conosco o professor universitário da FAI e historiador Lafayette Santos Neves. Ele é autor do livro Movimento Popular de Transporte Coletivo em Curitiba, que faz um raio-x do transporte público na capital paranaense. E com tantas pessoas entrando e saindo dos ônibus todos os dias, será que alguém já parou para pensar na história do transporte coletivo? O TVC foi a uma exposição que conta um pouco disso. Acompanhe a matéria. O primeiro transporte coletivo na história de Curitiba foi o bonde puxado por cavalos, em 1887. Depois, com o aumento do número de passageiros, surgiu o bonde elétrico. Desde então, Curitiba é considerada uma cidade modelo por seu sistema de transporte coletivo. A cidade inovou ao criar os expressos, em 1974, e mais uma vez foi pioneira ao implantar os ligeirinhos. Para mostrar um pouco mais desse progresso, o Tuiuti Vê Curitiba foi até a Expone, a exposição de ônibus novos e antigos, que aconteceu em março na capital. Com aproximadamente 60 veículos expostos, o evento teve como objetivo o incentivo à preservação dos ônibus. Os veículos são conservados para exposições ao público. Alguns são realmente raridades. É o caso deste ônibus escolar, típico de filmes americanos. Entre os modelos da última geração, este ligeirinho foi desenvolvido para que as rodas girem em sentidos opostos, o que facilita as manobras em curvas e rotatórias. Este ônibus foi desenvolvido especialmente para a linha verde. Comporta 250 passageiros. Com tantos avanços, Curitiba promete se manter como referência mundial no transporte coletivo. Marcos, a gente viu no VT que o Curitiba é pioneiro em soluções de transporte coletivo. Na sua avaliação, continua assim hoje? Veja, continua e tem muito a ser feito. Nós sabemos que o prefeito Beto Richa vem desenvolvendo aí um novo sistema. A questão do ligeirão, por exemplo, a ser implantado. Ou a ultrapassagem dentro da canaleta exclusiva. Por que isso? Porque nós estamos chegando a um ponto de estrangulamento das nossas vias exclusivas. Quando foi criado o sistema trinário com canaletas exclusivas, era para dar velocidade ao transporte coletivo e, com isso, podermos transportar mais e mais pessoas. Quando esse sistema começa a estrangular pelo próprio fluxo, número de fluxo de ônibus na canaleta, surgiu, então, agora essa iniciativa do ligeirão, que é a ultrapassagem dentro da canaleta, que deve facilitar ponto a ponto o transporte. Então, há muito a fazer, há muito que se inovar, há muito realmente que buscar soluções. Professor Lafayette, do ponto de vista histórico, o professor que estudou o transporte coletivo em Curitiba como um todo e a relação com o movimento social, como que o senhor avalia e classifica o transporte em Curitiba? Olha, sob vários aspectos, nós podemos afirmar que, do ponto de vista da tecnologia, houve de fato uma evolução no sistema de transporte. Curitiba já foi uma cidade dotada de uma infraestrutura que facilitou exatamente a implantação desse sistema, a partir de 74 com Jaime Lerner, o sistema expresso, pela existência das vias estruturais. E depois o sistema foi se ampliando em relação à região norte-sul, leste-oeste. Porém, o que nós estamos verificando que, com a entrada exatamente de uma inovação mais recentemente, no período do prefeito Rafael Greca, que foi o ligeirinho, nós estamos verificando o seguinte: mais um problema grave do adensamento em termos populacionais na região metropolitana e também pela quantidade hoje de veículos rodantes, de veículos leves rodantes na capital, onde cada 2 pessoas praticamente tem um veículo rodando. Isso tem interferido de forma geral no sistema de transporte.
porque se nós pensarmos apenas nas vias estruturais, o sistema flui, né, e com algumas inovações na questão da rodagem, que são as pistas, como foi feito na Marechal, né, isso vai facilitar. Por outro lado, nas vias laterais, no chamado sistema convencional, ele é um sistema problemático. Não é? Quando se pensa exatamente na questão do fluxo em direção ao sistema expresso. Professor, aí nós temos problemas. E realmente também, do ponto de vista da tecnologia, nós tínhamos os terminais. Os terminais são bem mais amplos, não é? E quando entra o sistema exatamente das estações tubo, isso tem demonstrado um desconforto muito grande para os usuários do transporte, principalmente em períodos de inverno e de chuva, onde grande parte dos usuários, a maior parte, fica para fora, não é? Porque não há um espaço suficiente para comportar todos os passageiros. Por outro lado, para concluir, sob o ponto de vista ainda da tecnologia, os pontos tradicionais de ônibus, né, de parada de ônibus, eles também estão muito desconfortáveis. Mas eu acho que tem que pensar num sistema onde facilite para a população ter mais conforto, principalmente os idosos, terceira idade. Sentar num cano dentro de uma parada de ônibus é complicado para uma pessoa de idade. Então esse sistema modernizou, mas não trouxe conforto. Então isso que é um problema que nós podemos começar a partir daí uma discussão sobre o que é que está entravando, o que é que está tornando desconfortável. O que é que torna a dificuldade de você fazer essas implantações, né? Veja você, a questão dos pontos de ônibus. Nós estamos, inclusive, buscando a Copel, porque nós queremos que a iluminação dos pontos de ônibus sejam considerados numa tarifa mais barata e não numa tarifa residencial, porque senão até a iluminação acaba custando muito caro. Nós hoje gastamos em torno de R$400 mil, a URBS gasta em iluminação pública, que não é pública, né? Porque nós pagamos como tarifa residencial. Estamos fazendo aí uma série de projetos junto com a Copel, até para baixar esse custo. A questão do vandalismo, Rafael, eu acho que é isso talvez que preocupe e que a gente precisaria encontrar uma boa solução. Lógico que a gente poderia, em vez do cano, ter uma situação muito mais confortável, talvez até mesmo como se fosse uma poltrona de ônibus, para que os mais idosos aguardassem e esperassem. O problema é que nós enfrentamos de vandalismo é muito sério. Eu, inclusive, dizia outro dia que nós precisamos aí de um grande movimento de conscientização e de educação da própria sociedade. Eu canso de entrar no ônibus e ver as pessoas idosas em pé e jovens sentados num lugar que é para o idoso. Às vezes a gente chama a atenção do cidadão que ali está sentado e ainda acaba ouvindo até um desaforo. Nós tentamos já diversas vezes fazer com que os motoristas, os cobradores também pudessem ter esse papel, como tem o piloto do avião, né? Dentro do ônibus, ser uma autoridade que pudesse ajudar a conduzir a urbanidade. Mas é muito difícil. Vocês não têm noção das agressões que os nossos motoristas, os nossos cobradores sofrem, muitas vezes dentro dos ônibus, quando tentam fazer com que haja esta urbanidade. Então, o que nós precisamos, Rafael? Eu concordo com você, nós precisamos avançar mais ainda. Mas este avanço passa por alguns problemas estruturais. A questão, por exemplo, nós não temos um incentivo no transporte coletivo de lugar nenhum. Em compensação, retirou-se o IPI do veículo privado, né? Nós estamos vendo aí um incentivo ao emprego, à indústria, ótimo. Só que nós estamos pondo mais e mais carros no nosso trânsito, entupindo as nossas artérias, né, as nossas vias arteriais que deveriam fluir com velocidade, que deveriam fluir de uma forma muito melhor, e impedindo, né? A questão do ligeirinho, eu concordo com você, eu acho que o ligeirinho, de certa forma, tem que voltar para um outro caminho exclusivo, repensarmos isso, como é a questão do interbairro. Marcos, inclusive, são alguns desafios, professor, até, eu só vou, antes de a gente continuar com o debate, a nossa equipe foi para as ruas para que a população fizesse perguntas ao presidente da URBS. Vamos conferir. Vamos lá. Meu nome é Franciele, eu trabalho na Tuiuti e eu gostaria de saber quando que vai melhorar o Inter 2 em todos os terminais, porque é um absurdo o que está acontecendo com a população. Certo, e a resposta a gente confere depois do intervalo. Não saia daí.
Em seus 50 anos, a Tuiuti construiu muitas histórias. Histórias de felicidade e de realização. Essa é a nossa vocação. Parabéns, Calouro UTP. Você que busca mais que uma universidade, agora vai construir a sua história na Tuiuti. Uma história tão especial quanto tantas outras que nos fazem olhar para frente e continuar fiéis à nossa filosofia. A promoção humana. Tuiuti, 50 anos. Uma história feita por pessoas.